Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao CoBrain, a última palestra. Hoje a gente fica com a última palestra da sala Santiago Ramón Carral, que foi um grande médico histologista que lançou as bases da mais importantes da neurociência, ganhando o título de pai da neurociência moderna. E nesse sentido, agora a gente fica com a palestra ministrada pelo professor Dr. Norberto Garcia Cairasco, que possui graduação em Biologia pela Universidade del Valle, Colômbia, mestrado e doutorado em Fisiologia pela UF Ribeirão Preto, pós-doutorado na Duke University Medical Center, professor titular do departamento da FMRP USP, orientador dos programas ProEx-CAP em Fisiologia e Neurologia e Neurociências da FMRP, e é membro do editorial Board da revista Epilepsy and Behavior. Além das atividades científicas acadêmicas, trabalha na interface Neurociência e Artes. É membro da comissão da Semana Nacional do Cérebro, junto à SBN-EC, e coordena a rede Ciências, Artes, Educação e Sociedade, com seu evento máximo, SOS, o Cérebro na Praça. Bom, dito isso, eu vou passar a palavra para o professor Norberto, e bem-vindo, e muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Bom dia, boa noite. Vocês estão me vendo aí? Alô, boa noite, então, muito obrigado, Thaís, muito obrigado, Fernanda, pelo convite, cordial, gentil, estou muito honrado de estar com vocês nessa noite. É um assunto da maior importância, um assunto extremamente complexo, e eu gostaria de tomar alguns minutos primeiro para apresentar um pouquinho justamente dessa complexidade, antes de fazer alguns slides e ilustrar com alguns pontos o que eu acho que seria interessante discutir com vocês. Gostaria de parabenizar justamente a toda a organização por esse evento. Eu vi a programação absolutamente excepcional, muito variada e com, obviamente, uma série de temas absolutamente importantes de serem discutidos para o presente e para o futuro. Estamos vivendo um momento no mundo, não apenas no Brasil, onde a ciência é posta em xeque, ao mesmo tempo em que ela é posta como uma solução absolutamente importante, né, para, obviamente, perceber o quanto o nosso cotidiano é feito de eventos científicos, quanto antecipar doenças, tratar, diagnosticar doenças, certamente tem que passar pela ciência. E entendendo que ela pode ser eventualmente mutável também, e verdades não são absolutamente dogmáticas, mas que elas podem ser removidas quando necessário. Mas, por outro lado, que há explicações racionais e não necessariamente sobrenaturais para os eventos que estamos vivendo no nosso dia a dia. A neurociência é um campo extremamente interessante, intrigante, de gigante motivação. Eu costumo dizer que a gente estuda a neurociência, estuda o cérebro usando o cérebro, o que significa, de alguma maneira, um certo paradoxo, na medida que você tem restrições dadas pela educação, pelo tipo de contexto onde nós vivemos, moramos, crescemos, etc., e isso pode determinar a nossa visão de mundo. Eu vou passar exatamente por essa história, uma história que, primeiro, começa com a nossa percepção do universo onde estamos, e a partir dali a gente vai congregando uma série de estímulos, situações dessa nossa percepção do universo, até chegar à nossa percepção de nós mesmos como indivíduos. E certamente o cérebro é o órgão mais complexo, talvez, desse universo, que nos permite indagar e fazer reflexões sobre nós mesmos. Eu vou passar, então, a sequência de alguns slides, e depois volto com vocês para a parte final, fazendo um diálogo assim mais presente, digamos assim. Vou passar aqui, então, a apresentação. Eu vou ver se eu consigo rapidamente ir aqui, e nós continuamos conversando. Vocês me avisam quando estiver na apresentação sendo vista por vocês. Está dando para ver aí o meu slide já? Dá sim, professor, só está na modo edição, tem que colocar a modo apresentação. Agora foi. Tá bom. Perfeito. Perfeito, então tá bom, vamos lá.
Então, primeiro, esse é o contexto, e novamente, parabéns por esse congresso, primeiro congresso Interligas. Eu já coordenei aqui em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, a Liga de Janeiro, por alguns anos. É uma experiência excepcional para todo mundo, e obviamente parabenizo, incentivo o tempo inteiro ao pessoal das ligas trabalhar, particularmente com esse contexto mais social, não apenas de olhar para a academia, para a parte científica, eventualmente prática da medicina, mas para o contexto social. Eu vou fazer muita ênfase nisso na minha sequência. E claro que é importante salientar que estou muito honrado de estar nessa sessão, nessa sala 3, e particularmente com o nome do doutor, professor, cientista, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, Santiago Ramón y Cajal, porque obviamente é o pai das neurociências. O título da minha palestra, minha apresentação, é um desafio gigante para qualquer cientista, para qualquer neurocientista, porque ele em si é de uma complexidade excepcional. Por outro lado, permite fazer algumas, eu chamo de especulações responsáveis. E eu quero chamar, sobretudo, essa questão de nós, seres humanos, fazendo ciência, não seres humanos fazendo neurociência. O ser humano por trás do médico, do biólogo, do neurocientista. Eu dirijo um laboratório que se chama de Neurofisiologia e Neuroetologia Experimental. Vocês vão ver um pouco dessa história ao longo do caminho. E eu tenho muito orgulho de estar coordenando já há uns bons anos, talvez uns 20 anos, mais recentemente com esse nome, uma rede chamada Ciência, Arte, Educação e Sociedade. Eles são eventos absolutamente indissociáveis, nós vamos falar deles na sequência. O contexto maior que muitas pessoas nem se interessam, nem se preocupam com ele, para mim é extremamente importante, é o contexto do universo no qual estamos. Ou ter nascido num país, numa certa latitude, num certo continente, não é uma questão trivial. Então, a construção desse mundo onde nós estamos, ele provém, para dar alguns exemplos, dos mitos, por exemplo, mais antigos, chineses, orientais, gregos, indígenas, e de explicações, por exemplo, de culturas ancestrais, para dar um exemplo das constelações. Ao mesmo tempo, dessa interpretação, digamos, do universo, não necessariamente científica, temos agora uma conexão com as explicações bem mais recentes, em termos de séculos, eventualmente, mas já mais recentes do que as muito antigas, do que é o universo e as relações entre as esferas, assim chamados planetas, as estrelas, enfim, as galáxias, através de explicações físicas, quer dizer, a física, as ciências físicas do universo. Tem um livro que eu recomendaria para todo mundo ler, que chama A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, professor da Universidade de Harvard, professor emérito, que nos anos 70 escreveu, e ele basicamente salienta dois grandes pontos que eu acho excepcionais. A ciência caminha com mudança de paradigmas, ou seja, uma vez que, de alguma maneira, uma certa explicação do mundo, da vida, do universo, aparentemente sedimenta e está estabelecida, é provável que algumas pessoas, cientistas, observadores, passem a entender que talvez não seja essa a melhor explicação diante de novos dados, novos resultados. É justamente o sinal, e por isso chama-se revolução científica, de que esse paradigma deva mudar. E essa maneira como essa estratégia acontece é como quando a gente está montando quebra-cabeças. Veja dois exemplos aqui muito interessantes. A leitura que você faz do universo visto pelas estrelas, e aqui, por exemplo, à esquerda, o que ele chama a ursa maior. Quer dizer, é um urso, de alguma maneira, obviamente tem toda uma história, toda uma mitologia, por exemplo, na Grécia, mas a conjunção desses pontos, de alguma maneira, explicando o que seria depois esse animal, digamos. Mas ele tem toda uma história bem mais complexa, que não vem ao caso de explicar aqui. Por outro lado, por exemplo, se está na Amazônia ou aqui na etnia Guarani, no nosso hemisfério sul, é provável que você possa falar ou ouvir falar da constelação da Ema. E a constelação da Ema é feita, não necessariamente dos pontos das quais é feita a ursa maior, mas certamente é feita de pontos que trariam, no contexto tribal das nossas ancestralidades indígenas, por exemplo, amazônicas ou do mesmo do sul, um tipo de objeto ou de animal muito em sintonia com o tipo de natureza, ecologia que nesses cenários aparece. Ou seja, é uma releitura desses pontos no universo de maneira diferente. Não é improvável também que haja leituras semelhantes em lugares completamente distintos do planeta. Mas essa é uma leitura, então, de um universo maior, da chamada estratosfera, eventualmente, das constelações. Olhando para o nosso interior, pensando agora no homem, e quanto tempo deveríamos voltar atrás para tentar entender o que seria a nossa mente?
Ou seja, quanto de história estaria de alguma maneira registrada para dizer que o homem, Homo sapiens, uma espécie específica, né, tem uma mente do tipo A, B, C ou D. Esse é um historiador famoso, David Lewis Williams, que escreve um livro que eu recomendo também, que chama A Mente da Caverna. E basicamente ali aparecem retratos, para falar apenas de alguns detalhes, como por exemplo da arte rupestre, aqueles desenhos que relatam de alguma maneira, por exemplo, o que esses indivíduos faziam, a hora da caça, no seu dia a dia, e curiosamente, aqui comparado com um relato bem mais recente, de uma menina que aos 3 anos e 5 meses, a Nádia, fazia um tipo de desenho que é basicamente uma obra maestra, uma obra mestre de desenho, e que de alguma maneira tem um parecido com essa obra das cavernas. Isso permite toda uma série de elucubrações sobre se o desenho feito nas cavernas, estou falando de 30 mil anos atrás, né, seria feito basicamente como uma manifestação de eficiência no desenho, era um retrato apenas da experiência desses indivíduos, ou se eram indivíduos tipo autista, de alguma maneira representados aqui por esse desenho de uma pessoa com autismo que tem uma grande expressão artística e certamente a comunicação psicossocial eventualmente estaria prejudicada. É toda uma especulação, mas ao mesmo tempo significa esse retrato de uma mente que basicamente não conhecemos. Nós temos dificuldades para entender como é a mente de um indivíduo normal, de um indivíduo criança ou adulto, mesmo com as ferramentas que vamos discutir na sequência. E, obviamente, teríamos muita mais dificuldade de explicar como funcionaria a mente de alguém que desenhou de maneira magistral 30 mil anos atrás, eventualmente comparado com crianças contemporâneas. Há, obviamente, requisitos, circunstâncias, detalhes que fazem com que a gente possa ser descrito como uma espécie singular. Existe uma evolução e a nossa singularidade humana pode ser escrita, então, estudada eventualmente. O grande problema, como eu disse, é que, eventualmente, fazer essa retrospectiva significa não ter, por exemplo, um fóssil de um cérebro, que massa, tecido mole. Nós temos o fóssil de crânios, e pode se simular a massa contida dentro dele, chama-se endocast, como se fossem moldes internos, e através dali você pode conseguir redesenhar meninges, vasos sanguíneos, assim por diante. Então, por essa inferência, você diria, aí estaria um cérebro do tipo tal, um tal tamanho, uma tal constituição vascular, assim por diante. Mas certamente a gente não tem como reproduzir isso. Então, ser humano é um ser absolutamente singular. Por outro lado, não nos faz gigantemente diferentes do que a gente chamaria dos nossos primos mais próximos. Entendendo que existe uma árvore filogenética da qual nos derivamos, é muito comum entender que as nossas manifestações comportamentais, individuais ou sociais, têm raízes e têm muita semelhança nesses indivíduos que têm sido estudados ao longo de décadas e muitos estudos em vários lugares do mundo, de, por exemplo, chimpanzés, bonobos, rhesus, babuínos e assim por diante. E pessoas extremamente dedicadas a esses estudos têm feito comparações entre esses vários grupos, inclusive a nossa espécie. Eu destaco aqui o professor Frans de Waal, da Holanda, trabalha hoje nos Estados Unidos, em Emory, e ele escreveu 2 livros que eu acho fenomenais. Um chama Chimpanzee Politics, ou Política em Chimpanzés, e outro chama Apaziguamento entre Primatas. E neles ele compara várias dessas espécies, inclusive a nossa espécie. Basicamente, comportamento social, hierarquias, agressão e estratégia de apaziguamento entre primatas, incluindo a nossa espécie. De alguma maneira, para desmistificar essa crença de que nós somos a espécie protótipo do universo, que nós somos a espécie mais importante e que qualquer coisa que o homem fizer explica, justifica o que se faz com o planeta. Não é verdade, não pode ser tolerado. Começo com essa mensagem nesse momento, indicando o quanto é importante que tenhamos essa percepção de que, como humanos, como a espécie Homo sapiens, temos uma responsabilidade social gigante, não apenas com a nossa espécie, isso significa a nossa família, filhos, esposa, que seja o nosso retrato familiar, social pequeno, mas um retrato social maior, e o retrato da biosfera, aquele universo onde biodiversidade e megadiversidade aparecem, incluindo plantas e outros organismos. Porque da destruição desse planeta via a mão do homem, vou mencionar já essa história, depende a nossa própria vida, a nossa própria existência. E muito do que nós fazemos, certamente depende disso. É improvável que a gente tenha tanta ênfase nesses aspectos quando vai fazer, por exemplo, o estudo do ensino fundamental, ensino médio, eventualmente as universidades. E dentro das universidades,
o preço que se paga por ser da especialidade A, B, C ou D, humana, pode ser ciências humanas, eventualmente ciências ditas sociais, ou as chamadas ciências duras, hard science, etc., e eventualmente medicina, biologia e outros. Como se houvesse um grande diferencial, que basicamente, em muitos casos, é apenas técnico, as nossas habilidades finais técnicas. Mas do ponto de vista da nossa retaguarda evolutiva e social, filosoficamente falando, e eventualmente antropologicamente falando, humanisticamente falando, somos basicamente humanos com capacidades crescentes conforme aprendizados e exposição a ambientes propícios. Novamente, é o ser humano singular aqui, e aqui, obviamente, provocações, testes maravilhosos de como a moralidade evolucionou. E também, novamente, Franz de Waal, mostrando que o conceito, inclusive, de moral talvez já está implícito em algum desses organismos ditos complexos, hominídeos, e não necessariamente apenas no homem. Agora, essencialmente, nós nos consideramos como pensadores, ou seja, um dos nossos atributos maiores é justamente o ter um pensamento. Ou seja, temos um encéfalo, um cérebro que nos permite pensar, raciocinar, refletir, antecipar os efeitos dos nossos atos. E aqui um ícone assim, da escultura mundial, Rodin, o famoso escultor francês, o Panzer, Le Panzer. Somos pensadores, essa frase é minha, e nosso pensamento poderá ser criativo ou destrutivo conforme o nosso julgamento do impacto social. Nos podemos antecipar. Talvez vocês lembrem o caso aí do Phineas Gage, perdeu o seu lobo frontal e a partir dali perdeu o que a gente chama do filtro social. Aí eu faço um tipo de reflexão que vale para mim como exemplo, mas certamente vale para cada um de nós. Quantos pensadores há dentro de cada um de nós? Nós temos um primata dentro de nós, nós somos um hominídeo, ou seja, nós não somos muito diferentes de um chimpanzé, de um bonobo, de um gorila e assim por diante. Ou seja, nós somos primatas em essência. Mas não podemos ser simplesmente como eu sou, e vocês serão eventualmente um dia cientistas. Então, nós temos um pensador dentro desse cérebro de cientista. Nós vamos ter um pensador que é basicamente um torcedor de um time de futebol. Nós vamos ter um pensador, e é a mesma pessoa, né? Um simples e comum e silvestre cidadão do mundo. E nós podemos ter um artista, um pensador, cérebro de artista, que tem a sua visão de mundo eventualmente diferente. Mas tudo isso está dentro da mesma pessoa, dentro do mesmo indivíduo, não é uma síndrome de múltiplas personalidades, não sou eu mesmo. E eu acho que esses matizes têm que aparecer o tempo inteiro, e eles nos fazem sensíveis a esse universo que não é apenas individual, um universo muito mais social. E isso, obviamente, nos traz à tona o quanto a gente tem que ter uma visão, particularmente se é para fazer ciência, estamos falando de neurociência, de multi e transdisciplinaridade. Isso está escrito em vários textos aí, que depois você pode ler com calma. As duas culturas e a revolução científica, as duas culturas, científica e literária, a estrutura científica, a estrutura da revolução científica do Kuhn, que já mencionei, e um livro mais recente do Edward Wilson, Consciência, a unidade do conhecimento. Inclusive, em Johns Hopkins, a professora aqui, Gundula Bosch, recentemente escreveu um artigo mostrando por que os PhDs, ou seja, os doutores nossos, por exemplo, nas universidades, têm perdido muito da filosofia, que seria o PH do PhD. E muito do que se pretende fazer mais recentemente é incorporar a questão humanitária, de humanidades ou de arte, que se perdeu de alguma maneira. Ou seja, como ela diz aqui, treinemos estudantes de doutorado, PhDs, como pensadores e não apenas como especialistas. Isso vale para a medicina, certamente. No projeto, inclusive, que é hoje mais universal, MD, PhD, ou doutor e PhD, ou médico e PhD, certamente isso é muito válido. Inflexão aqui, no tempo. Muito do que se faz na busca por um conhecimento da anatomia e da fisiologia cerebral se fez com uma junção entre a chamada ciência, independente das suas restrições no dado momento, e o que as artes permitiam. Esses são exemplos de dissecções na Renascença, eventualmente, um pouco depois, Vesalius, certamente com Da Vinci, e até anteriores, mostrando um pouco dessa associação entre o desenhista, no caso aqui pode ser o pintor, o ateliê do Tiziano, e obviamente o Vesalius, que depois deu lugar para a sua grande obra, né, a Fábrica do Corpo Humano. Ou seja, explorando o cérebro através de dissecções ilustradas por artistas. Mas certamente muito antes deles, nas grandes trepanações, nas culturas indígenas, com o uso de instrumentos cirúrgicos, não necessariamente
precisos, eventualmente precários, você procurava que esse indivíduo sarasse, por exemplo, de uma certa possessão demoníaca, de uma alteração, produto de algum evento sobrenatural. A diminuição da pressão intracraniana, que eventualmente acontecia após essa abertura do crânio, liberava então essa pressão. A explicação moderna, mas certamente tinha um efeito interessante, mesmo que a explicação não fosse razoável. Certamente nessas ocasiões também, por exemplo, se imaginava os ventrículos cerebrais como uma série de condutos, né, linearmente colocados dentro do encéfalo, até que Leonardo da Vinci, nos anos 1500 e tanto, 1490 e coisas do tipo, faz experimentos com cadáveres em massa derretida, ou massa, cera derretida, coloca e mostra o molde exato desses ventrículos. 1830 e pouco, com Gall, frenologia, o localizacionismo, seletividade regional cerebral para explicar como acompanhamento das protuberâncias do crânio, inclusive, uma série de funções, uma série de interpretações, né, de comportamentos do indivíduo. Certamente, esse tipo de junção entre formas do crânio até o encéfalo, das circunvoluções, de regiões seletivas, levou e traz até hoje o que a gente chama de localizacionismo. De alguma maneira, obviamente, a frenologia. Embora a ciência tente se livrar dessa questão, é absolutamente improvável que não se pense hoje que uma disfunção acontece porque é uma lesão da parte frontal, ou da parte frontopolar, ou a parte medial do lobo temporal, assim por diante. Ou seja, essa seletividade, a ciência contemporânea demonstra não é tão assim seletiva, e eventualmente nós teremos que lidar hoje com a percepção de que teremos redes neurais de estruturas hiperredundantes, distribuídas em paralelo e altamente conectadas, os chamados conectomas contemporâneos. Mas há uma dificuldade enorme da ciência, particularmente da neurociência, e particularmente no caso da clínica, se livrar dessa questão dos mapas da seletividade das regiões específicas cerebrais. Mas o avanço desse conhecimento certamente é acompanhado por avanço na descrição anatômica, com as artes aqui, belíssimas obras do Corsi aí na história da neurociência, sobre a anatomia do cérebro, e obviamente que nessa corrente entre o que era imaginado e o que é visto pela ciência, você começa a desmontar mitos. Então, conceitos antigos de forças sobrenaturais para explicar a vida e a doença ganharam explicações, no mínimo, alternativas ao aparecimento das lentes e o escrutínio crítico da ciência. Aqui uma maneira, digamos, artística de apresentar isso. Enquanto essa lente não apareça, eu não consigo ver neurônios, redes e assim por diante. O que não nos impede de continuar pensando, se for o caso, é que estamos com circuitos localizados, com regiões seletivas. Isso tem que ser desmontado e, obviamente, ainda tem muita dificuldade. Tecnicamente, podemos avançar até a reprodução em aspecto artístico dessa anatomia complexa e evoluir, inclusive, para redes neurais artificiais com junção de tecidos e material eletrônico de altíssima resolução e possibilidades para, enfim, medicina regenerativa futura. Isso ainda é ciência ficção de boa maneira, mas está na pauta, porque são técnicas que estão sendo postas à disposição continuamente. Essa parte, então, mais contemporânea, onde você não precisa fazer dissecções, de fato, embora você possa virtualmente fazer remodelamento, ou fazer simulações, etc., é a parte muito mais presente, recente. Você pode ver essas imagens em 3D, alta resolução, muitos Tesla, em animais de laboratório. Você pode ver isso comparando animais de vários tipos. Aqui, por exemplo, uma cooperação que temos com a Universidade de Georgetown, comparando animais de 2 cepas com epilepsia e a sua anatomia fina. Mas o importante é entender que esse tipo de percepção de que uma doença cerebral, por exemplo, existe, depende de explicações que são macro. Aqui simplesmente aparece, por exemplo, a semiologia de crises do lobo temporal, epilepsia,
elas só poderão ser explicadas se eu entendo uma série de mecanismos através dos quais redes neurais se ligam, interligam, deixam de funcionar, sistema de neurotransmissores funcionam ou não apropriadamente, ou que vai permitir, de alguma maneira, que eu possa planejar com essa metodologia toda, por exemplo, desconectar o que chamaria um conectoma patológico. Conectoma é um termo muito comum, a biologia molecular, a conectividade entre regiões, ligação entre eventos, são nomenclaturas muito mais da tecnologia computacional, da modelagem computacional. Aqui a epilepsia multifocal, mapeamento de vias de áreas, regiões cerebrais, de alguma maneira recrutadas durante crises epiléticas, mapeamento na superfície, ou eventualmente com eletrodos profundos, traçamento de vias, e a partir dali chegar a simular ou sugerir, como no caso aqui, inclusive aqui na nossa Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui o Guilherme Podolsky, que é aluno nosso aqui do doutorado em neurologia, mas é um neurocirurgião, junto com o Caio Matias, do nosso CIREP aqui, Centro de Cirurgia de Epilepsia, o professor Américo Sakamoto, diretor naquela ocasião, e a doutora Ana Martins, clínica, da neurologia clínica do nosso HC. Uma proposta de abordagem com estereoencefalografias, com eletrodos profundos com múltiplos contatos. Então, a capacidade que ganhamos tecnicamente de abordar esses tecidos transcende aquela visão inicialmente superficial e traz, obviamente, consigo uma série de possíveis vantagens para certo tipo de situações particulares. O que acontece no caso da neuropsiquiatria, quando nós temos agora uma situação, eu diria, um pouco mais complexa e, eventualmente, somada às epilepsias como comorbidades. Depressão e epilepsia é uma relação bidirecional já conhecida, pode-se simular em modelos animais, pode-se olhar para a parte patogênica e de mecanismos e, obviamente, a parte clínica. Dificuldades para lidar com essa questão é a definição do que é uma doença mental. É uma doença mental mesmo ou uma doença da mente e do corpo, ou seja, com um grupo conectado de estruturas encefálicas com o resto do corpo, manifestações autonômicas, o que significa a ansiedade, quando você percebe a pessoa com respiração ofegante, a retroalimentação desses eventos autonômicos sobre o impacto ou sobre os eventos centrais cerebrais. Quer dizer, uma pessoa em depressão que tem atrofia hipocampal pode ter uma percepção de medo iminente, morte iminente e, eventualmente, inclusive, a tentativa de suicídio. Mas que tal se a gente olha para a tecnologia que temos hoje à disposição e, junto com a procura por biomarcadores de depressão, por exemplo, doença mental, a esquizofrenia, olha para o que está no nosso dia a dia, na nossa mão. Esse é o celular, o nosso celular nos mostrando ou nos informando sobre quem somos, ou melhor, informando alguém que tem acesso à nossa informação. Isso se conhece hoje como fenotipagem digital, e, obviamente, você pode contrastar isso com a busca por biomarcadores de neuropsiquiatria. Ou seja, se eu falo de depressão, o que acontece com a noradrenalina, o que acontece com a dopamina, o que acontece com a serotonina, nesse caso particular. E se esse é o caso, se eu estou basicamente tentando verificar se há alternativas para as drogas, que em muitos casos não funcionam, pacientes farmacoresistentes ou de difícil controle, o professor Tom Insel, que foi diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, nos fala de fenotipagem digital. E, obviamente, você teria que preparar esses médicos, cientistas, para um ecossistema de pesquisa e evolução. Ele é o pai, agora, de uma empresa que chama Mindstrom. Ele dirigiu o Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos e ele conversou conosco há anos atrás, mostrando que depois de gastar 20 ou 30 bilhões de dólares em depressão e busca por biomarcadores, o impacto disso sobre redução de depressão ou, basicamente, suicídio foi praticamente muito pouco, ou quase nenhum. Enquanto quando você informa via teu celular que você está ansioso, você xinga alguém, você visita um lugar, você deixa uma série de mensagens, você se apropria de uma série de cacoetes, de tics, ou de uso adequado ou inadequado, comidas, drogas, o que seja, ciberdependência, tudo isso está sendo mapeado e, através de avaliação computacional dessa fenomenologia, por isso o nome de fenotipagem digital, é provável que eu tenha um grau de acerto tão grande quanto aquele que coincidiria com, eventualmente, os biomarcadores. Vantagem? Quantos bilhões de pessoas no mundo têm celular? Vocês estão vendo agora acompanhamento, por exemplo, de pessoas com suspeita ou com contaminação, quanto elas distribuem para um lado para o outro. E, obviamente, isso se associa à reconstrução dessas redes neurais através de mecanismos computacionais.
Por outro lado, esse é um livro que eu recomendo também a sua leitura, Good Reasons for Bad Feelings, Boas Razões para Sentimentos Ruins. É uma revisão da psiquiatria à luz da evolução, uma psiquiatria evolutiva. Ou seja, é provável que muitos dos eventos que a gente chama de patológicos psiquiátricos sejam respostas mal adaptativas a situações que em momentos convencionais na natureza levariam a respostas típicas de defesa. Mas, por outro lado, existem as pessoas vulneráveis e as pessoas eventualmente resilientes ou resistentes. Para completar essa segunda fase, o professor Insel menciona que, por exemplo, institutos ou fundações como o American Janssen, o Allen Institute, o Howard Hughes, ou ainda o Icahn School of Medicine, Monte Sinai, o Verily, que é da Alphabet, isso é da Google, eles oferecem para alunos de medicina e doutorado 2 anos de pesquisa nesses laboratórios, que são de altíssima tecnologia, exatamente para enfronhar esses indivíduos com essa tecnologia que certamente não é mais o futuro, é já o presente. O professor Sabatini, que foi meu orientador de doutorado, que eventualmente estamos assistindo, certamente poderá nos ilustrar sobre isso de maneira excepcional. Vejamos aqui, por exemplo, um dos impactos interessantes da ressonância magnética 3D em pacientes que são pacientes em estado vegetativo profundo. Isso aqui é da Universidade de Cambridge. E aí o experimento é muito simples. 3 indivíduos, ou da esquerda é o indivíduo com estado vegetativo profundo, esse do meio, estado vegetativo profundo, e da direita, um controle. Solicita-se 2, 3 pacientes, 3 voluntários, no caso aqui do normal, que eles simulem estarem jogando tênis. Os 3 jogavam tênis. Esse indivíduo da esquerda tem uma série de mapas de conexão, que é produto da conectividade feita pela ressonância magnética, que é muito pobre, digamos, em conexões. Esse do meio tem uma conectividade muito grande, quase igual ao da direita, entendendo que esse indivíduo está em coma profundo do meio, e o da direita é o indivíduo normal, imaginando ele jogar tênis. Esse indivíduo que está em coma profundo, se imaginar jogar tênis, tem tanta conectividade que é muito próxima do normal. O que basicamente esse experimento indica é que, em muitos casos, a nossa incapacidade de penetrar no encéfalo desse indivíduo em coma, porque a nossa pergunta básica é: será que ele está deglutido? Será que ele está me ouvindo? Será que ele lembrou da mãe porque está chorando e assim por diante? É um tipo de esquema ou cronograma de perguntas extremamente básico, precário. E essa nossa impossibilidade de conectar com ele, agora vista aqui de maneira excepcional, através desses modelos computacionais, nos indica que essa pessoa poderia ter uma qualidade de vida melhor, mesmo estando em coma profundo. Isso é contemporaneidade, com certeza, e será futuro. Permitirá esse tipo de tecnologia, com múltiplos eletrodos de altíssima intensidade, penetrar no encéfalo de um indivíduo como um Dalai Lama, como um monge do Nepal? Certamente, talvez não seja essa a maneira, não seja apenas essa maneira. Teremos dados interessantes sobre, mas não é apenas essa a maneira. Faço aqui o chamado, então, a necessidade de olhar para essa nossa ancestralidade, o que a gente produziu pelas nossas culturas antigas, e certamente a sabedoria desses povos que tinham esse cenário universal maior, e aqui ilustro isso com um desenho meu, tipo psicodélico, aí, como se fosse ayahuasca-like, e ao mesmo tempo colocando a contemporaneidade com a inteligência artificial. Nesse cenário, eu me permiti solicitar a 3 renomados neurocientistas brasileiros que eles opinavam sobre essa questão que está no título da minha apresentação, e já estou indo para o final. O que vocês acham dessa história de horizontes científicos da neurociência? Eu perguntei para o professor Roberto Lente, uma autoridade nacional e internacional em neurociências, é o autor do 100 bilhões de neurônios, de neurociência da mente e do cérebro, do neurônio lembrador, divulgação científica excepcional, pessoa que admiro e agradeço você pela sua contribuição. Para esse desafio, ele escreveu, falei, 20 palavras máximo, que vocês veem ou anteveem como horizonte da neurociência. Professor Roberto Lente, anotem. O horizonte da neurociência é inalcançável, como horizonte geográfico, uma eterna viagem em direção à compreensão da mente humana. Fenomenal. Falei, professor, muito obrigado. Olha o tamanho do desafio. O horizonte da neurociência é inalcançável, como horizonte geográfico, uma eterna viagem em direção à compreensão da mente humana. O professor é um líder também nessa questão de ciência para a educação, tem essa rede. O professor Renato Sabatini foi o meu orientador de mestrado e doutorado, professor da Unicamp durante um tempo, aposentou, hoje professor adjunto da Escola Baiana de Medicina, fundador e diretor do Instituto EduMed. A grande convergência de tecnologia de informação, inteligência artificial, genômica, o novo salto no progresso futuro das neurociências.
Diga-se de passagem, professor Salvatini, fez ciências biológicas, modalidade médica, em Ribeirão Preto, das primeiras turmas, foi meu professor na ocasião que vim no Brasil fazer pós-graduação, mestrado e doutorado, e depois mudou para o Unicamp, onde fundou basicamente a ciência da informática biomédica. E hoje é uma autoridade mundial e internacional em telemedicina, em neurociência computacional e assim por diante. Eu agradeço também ao Renato pela sua participação nessa empreitada. E esse menino, que é o Márcio Flávio Tramorais, foi um dos meus primeiros alunos de doutorado, hoje professor titular na UFMG, em Belo Horizonte. Que desafio maior há do que entender o cérebro, saber de onde vêm nossas angústias, nossas alegrias, nosso medo, nossa criatividade, enfim, quem realmente somos. Eu acho que somando essas três visões, nós temos absolutamente um tipo de projeto de vida para muitos de nós. E eu agradeço porque são cenários diferentes, idades diferentes, momentos diferentes, e todas elas contribuem de maneira excepcional para a minha formação. O professor Leite, inclusive, avaliou, nos anos mais recentes, meus concursos para professor associado, nível de docência e titular na USP, honra que até hoje ele lembra comigo. O professor Salvatini foi a pessoa que me formou como pós-graduando em Ribeirão Preto, quando eu vim nos anos 80 fazer pós-graduação, e o Márcio é um aluno do meu laboratório, dos primeiros doutores que se formaram comigo. Eu aprecio demais essa genealogia, que são genealogias ou os famosos círculos, né, virtuosos. Eu fecharia dizendo, bom, e o cenário atual? Para onde que nós vamos no cenário atual? Se a gente não faz cooperação como o mundo faz, que são redes de cooperação pelo mundo afora, o que está mais iluminado significa mais cooperação. Você vê que basicamente é o hemisfério norte. Um pouco do hemisfério sul, nós mal aparecemos por aqui está toda a parte dos Estados Unidos, Europa e assim por diante. Fizemos aqui um evento, 2, 3 eventos internacionais e tentamos trazer pessoas do mundo inteiro para conversar conosco sobre epilepsia e complexidade. E temos o detalhe absolutamente claro de que o mundo de hoje é um mundo com extremo impacto das ações que o homem faz nele. É o que desde sempre se chama antropoceno, vocês sabem, o Holoceno, para falar, a última parte, digamos, desse ciclo, digamos, da vida do planeta, enfim, o famoso Jardim do Éden, e aqui o professor David Attenborough, muito famoso em inglês, fala o Jardim do Éden não existe mais. O Holoceno acabou. Temos mudado o mundo de tal maneira que os cientistas começaram agora a ver uma nova era geológica, o Antropoceno, a era dos humanos. E aqui um mapa de conectividade de onde o homem está, de alguma maneira, perturbado, tendo ação. O curioso é que se a gente olha para o mapa das mortes por coronavírus contemporâneo, vamos, subitamente, uma situação de saúde ameaçadora mundial, uma pandemia do novo coronavírus, alcançou praticamente todos os cantos do planeta. Aqui o mapa, depois que a China já tinha tido a sua primeira infecção, e depois já tinha se distribuído pela Europa, etc., a Rússia, hoje Estados Unidos e Brasil. Certamente, a interferência do homem, o encurralamento das espécies, a queima, a devastação de florestas, tudo mais, a industrialização desmedida, a economia como primeira instância, etc., certamente estão produzindo esse tipo de evento e de consequência. E, evidentemente, com situações como as dos líderes que a gente está vendo aí, próximo de nós e certamente pelo mundo afora, onde o Homo sapiens está usando essa nossa espécie, usando ferramentas para a sobrevivência durante a pandemia, que expressa a nossa melhor parte, respeito à ciência, isolamento social, e a pior parte, negacionismo, movimentos anti-ciência, dos nossos comportamentos. Mesmo sabendo que milhões de pessoas poderão ser infectadas e morrer. O que isso indica falta de respeito por recomendações sanitárias e de saúde e absoluta falta de empatia. É nesse cenário que nós estamos. É nesse cenário que a gente percebe que existe um aquecimento global, que existe miséria e violência pelo mundo afora. Aí fiz uma caricatura, na minha visão artística: cérebro seco, mente seca, país seco, planeta seco. Certamente temos um compromisso social gigante. Fazemos um pouco dessa desmistificação da ciência ao fazer divulgação científica. Criamos com vários colegas do Brasil em 2012 a Semana Nacional do Cérebro. Desmistificamos ao irmos lá, seres humanos de carne e osso, aqui fazer embaixadinha com a meninada na rua, esse menino observando de maneira fantástica esse cérebro que está ali,
Seres humanos comuns fazem ciência, arte e educação, independente da sua origem socioeconômica e étnica, mas com iguais oportunidades, lutando contra os cortes de recursos na educação e ciência, aumentando a visibilidade da ciência e quebrando mitos. Neurociência, educação e sociedade. Vamos às praças, esse é o nosso evento maior, chama esse o Cérebro na Praça, molecada, pessoa de rua desenhando conosco. E certamente esse maravilhamento, curiosidade e encantamento que chama a atenção. Esses são os encéfalos da nossa faculdade de medicina, o laboratório multidisciplinar, a patologia, certamente maneiras de divulgar. Fomos às escolas, estamos indo para a escola de ensino médio fundamental para mostrar a ciência que faz a vida deles possível, que faz eles evitarem doenças, que faz eles ter uma qualidade de vida melhor. Se a gente se isolar no nosso casulo, no nosso castelo encantado, certamente não haverá um país melhor. Não haverá eleitores que saibam como eleger os seus governantes. Aqui uma escola de ensino fundamental, e obviamente que as mazelas do dia a dia, a violência, o estresse e a agressão para as mães, pais que perdem os seus filhos por bala perdida, a violência nas famílias, nas casas, nas ruas, está vendo pelo mundo afora, a violência no nosso lado, nós 100% crime, Pila, uma jovem adolescente em Ribeirão Preto, assim, dói a alma cada vez que vê isso aqui. Eu tirei essa foto anos atrás, e alguém me disse depois que era uma adolescente em Ribeirão Preto, da Vila Virgínia, um bairro aqui periférico. Quer dizer, nós 100% crime, não exatamente uma grife, mas é uma exclamação de dor, de abandono, de alguma coisa que a sociedade não fez por essa criança. E aí, criança dessa idade, 12 anos, nas nossas escolas, escrevendo isso aí de maneira excepcional. Fizemos uma oficina com eles e, de repente, eu vejo essa montagem maravilhosa, junto com as professoras, claro, e os meus alunos, pós-docs, enfim, doutorandos do laboratório. Mas esse desenho foi feito por um grupo de 3 crianças, a Emily, a Júlia e a Júlia, e eles escreveram: já que o senhor fala que o lobo frontal é o nosso filtro social e que nos permite fazer pensamento crítico, então é muito claro porque a voracidade humana destruirá o resto do cérebro, de fato, o planeta. E veja que elas fizeram um cérebro que é o planeta, que está sendo comido por essas queimadas que vêm do frontal, que é o nosso filtro social, em direção ao resto do planeta, ao resto dos lobos cerebrais. É uma denúncia, uma visão clara do que está acontecendo pelo mundo afora e como é possível que os nossos políticos não enxerguem. Nesse contexto, eu terminaria com a Jane Goodall, e comentários finais. Ela é uma das grandes primatologistas do mundo, junto com Franz de Waal, quando escreve esse livro, chama Razões para a Esperança. De fato, ela fala uma jornada espiritual, porque ela faz uma reflexão sobre a vida dela, o que ela fez. Se vocês não conhecem Jane Goodall, ela é fundadora do Jane Goodall Institute, esteve em Gombe, lá na África, estudando chimpanzés em particular, macacos vários. As razões dela para a esperança: o ser humano, a resiliência da natureza, a energia e o entusiasmo que é encontrado quando se pode, o entusiasmo que é encontrado ou pode ser incentivado entre jovens do mundo inteiro, e o espírito humano indomável. Essas são as razões pelas quais ela tem esperança para o futuro. Certamente temos um futuro que, se vocês leram o Harari, Homo Deus, é um futuro incerto, que talvez não nos inclua, porque terá máquinas hiperinteligentes, é uma questão ainda ficcional, mas certamente se o homem não tiver essa humanidade, que redundantemente estou enfatizando aqui, terá que ter, certamente podemos ser substituídos por qualquer coisa. Certamente esse é um dilema para o futuro. Não poderia deixar de finalizar essa minha apresentação agradecendo a todos os alunos que passaram nesses últimos 40 anos, praticamente 30 e poucos no meu laboratório. O meu cérebro que está representado aqui não será o mesmo depois de ter tido esse monte de pessoas influenciando a minha vida de maneira positiva. Aqui o professor Coviar, fundador da fisiologia, o professor Sabatini, meu orientador, os técnicos daquela ocasião, os primeiros alunos de graduação e iniciação científica, alunos que são hoje doutores em cardiologia, neurologia, dirigem excepcionais lugares pelo mundo afora, inclusive muitos no Brasil, certamente, aqui os primórdios, e certamente eu eco a escola de Atenas aqui como um modelo para pensar na importância dos mestres, dos professores, que fazem que a escola aconteça, que a sequência genealógica, né, acadêmica e filosófica seja continuar, esses círculos virtuosos. Agradeço a todos os alunos que, aos poucos, foram chegando ao meu laboratório esses anos todos. Sem eles, e todos eles, não seria possível contar essas histórias. A maioria deles veio muito jovem, quando estiveram no laboratório comigo.
e eles consumiram preciosas energias das suas vidas para ajudar a construir os sonhos deles e os meus sonhos. Agradeço aos programas de fisiologia, neurociência, psicobiologia, meus colegas, alunos de graduação, pós-graduação, pós-doutorado, alunos de iniciação e pré-iniciação científica, aos técnicos, às fundações, certamente, que permitem que a nossa estrutura funcione. Para vocês terem uma ideia, o nosso programa de pós-graduação, fui apresentado no começo pela Thais, celebra 50 anos esse ano, é ProEx, excelência no país, fisiologia. 300 mestres, 300 doutores foram formados nesses 50 anos. O custo disso, em termos país, é absolutamente incalculável, não pode ser destruído. Nosso laboratório faz ciência, e aqui tem exemplo disso, não tem nenhum problema, mas o laboratório também, a vida se celebra. Aqui celebrando 30 anos de Ciência, Arte e Educação, 2018, com muitos desses alunos, alguns deles já são docentes em universidades brasileiras. A vida de laboratório, eu considero uma diversão fazer ciência, arte e educação. É uma receita precisa e humana para felicidade e resiliência. Agradeço a todas as fundações, a todas as pessoas que fazem possível que eu faça essa apresentação hoje e que celebre a vida em momentos onde a morte nos asola e simplesmente não se dá conta, porque não se é solidário, não se é empático, como estamos vendo todos nós. Muito obrigado, eu vou desligar aqui a minha apresentação, eu vou fazer só os comentários finais aqui, voltando aqui à tela. Ok, Thais, Fernanda, e todas as meninas que estamos assistindo, não sei quantas pessoas estarão nos assistindo agora, mas eu fiz com o maior carinho essa apresentação, eu fiquei pensando no momento atual do mundo, do Brasil, das pessoas jovens que têm sonhos, e tem muitas pessoas jovens sem sonhos. É parte da nossa responsabilidade social repassar histórias do bem para elas e mostrar histórias de sucesso. As pessoas que me permearam, que me modificaram, que me fizeram crescer, são pessoas de carne e osso, como eu disse, mas que têm empatia e que têm pensamento solidário e generoso. E eu espero que eu possa ter transmitido para vocês o que significa esse futuro que depende de nós, para mudar esse presente que se vê tão caótico e tão trágico. Há esperança, eu acredito. Eu sou muito positivo nesse sentido. Muito obrigado. Finalizou, professor? Eu acho que sim. Não sei se tem espaço para alguém comentar alguma coisa, ou simplesmente encerra com os meus comentários. Eu gostaria de continuar falando e, eventualmente, respondendo perguntas, mas talvez não haja espaço para isso, não sei. O tempo passou um pouquinho, mas a gente tem uma perguntinha só. Pois não. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a incrível palestra que o senhor proporcionou para a gente hoje. E a equipe do Cobren está muito feliz com a sua presença. Eu vou ler a perguntinha. O senhor poderia falar mais sobre a questão da multidisciplinaridade? Teria sugestões sobre como fomentar e fazer acontecer mais isso? Ok, estamos pensando aqui em alunos de medicina, é isso, né, Thais? Estamos pensando que, de maneira genérica, isso é óbvio, mas, digamos, alunos de medicina, a nossa percepção, a minha percepção, e certamente de muitos de nós, é que, por exemplo, o aluno que está fazendo medicina, ele começa na área básica, lá para o terceiro ano que começa com a semiologia, ele começa a se enfronhar com a parte clínica, e talvez a gente não faça um pouco dessa transição mais palatável, no sentido de que talvez tenha um pouco desse contexto clínico desde o começo, sem virar uma clínica, porque ele não tem as ferramentas para ainda. Mas, por outro lado, tem que valorizar essa parte básica. A ciência básica é fundamental para o exercício da medicina lá na frente. Então, por exemplo, em Ribeirão Preto, muito comum em muitas universidades do Brasil, fazer iniciação científica, participar das ligas, justamente, que vocês estão promovendo aqui. E parte dessa participação social que eu enfatizei tanto. Muitos dos alunos que fazem estágio comigo da medicina, eles vão comigo aos lugares onde eu vou, literalmente. A gente faz mesas redondas, conjuntas básicos clínicos, a gente vai nas escolas de ensino fundamental médio e a gente faz Semana do Cérebro, através da qual a gente entra em contato com milhares de pessoas, quando o cenário, por exemplo, uma praça. Então, fazer a transdisciplinaridade ou multidisciplinaridade significa que as pessoas dos vários laboratórios conversem entre elas, que os vários alunos circulem entre vários laboratórios e, eventualmente, no cenário básico e clínico.
Em Ribeirão Preto é relativamente simples, porque a parte física é muito próxima, mas certamente depende muito de cada pessoa, de cada professor, de cada laboratório, de cada linha de pesquisa. Vocês, como alunos de graduação, têm que procurar esses espaços. E nós teríamos que incentivar muito mais no Brasil viagens internas dentro do Brasil. Tem um laboratório em Ribeirão Preto que me receberia, eu vou lá. Eu tenho um laboratório no Piauí, na Bahia, São Paulo, no Rio, Porto Alegre, etc. Um pouco que se faz, por exemplo, na comunidade europeia, onde as pessoas podem circular e ter equivalência de crédito, de tempo e assim por diante. Ou seja, os currículos têm que ser muito em sintonia para permitir de maneira flexível essas trocas. Mas eu sou basicamente absoluto promotor dessa questão da trans e da interdisciplinaridade e particularmente da questão do impacto social. Nós temos visto agora com a história da Covid, um monte de projetos extremamente importantes e interessantes de visitas às comunidades. Hoje estava discutindo aqui com os meninos da medicina, ou dando apoio, inclusive, no sentido de fazer cozinhas comunitárias para distribuir alimentos, uma questão básica. Por outro lado, material de higienização, proteção. Há N propostas. A parte de arte, eu tenho muito afeto por isso, e então eu promovo encontros do tipo oficina de arte, e com isso atraio as pessoas e façam que elas participem dessa questão de uma visão mais humanitária, humana, filosófica, histórica, e não apenas técnica. Se as pessoas puderem fazer isso com mais frequência, seria excepcional. Eu tive uma experiência muito interessante agora, e certamente com os alunos, e graças a eles, essas aulas que não temos agora remotas, eu solicitei que os alunos do segundo ano da medicina fizessem vídeos e textos associados com os vídeos, relacionados com o tema das aulas que eu dei para eles. E as experiências foram excepcionais, excepcionais. Eu não teria feito o que nós fizemos, que vai virar um e-book, e vai virar um material de divulgação, e vamos fazer um projeto de saúde mental com esse material, se fosse presencial. Não dá para manter isso o tempo inteiro, claro, mas foi uma situação de, talvez, o desafio maior, a situação extrema nos levou a sermos criativos, e certamente isso é muito importante. As pessoas, por exemplo, entram na faculdade de medicina, se eram músicos, artistas, eventualmente esportistas, deixaram de ser, porque agora não tem tempo para. Eu acho que tem que construir essa múltipla imagem que eu mostrei no começo, eu sendo um primata mesmo, um hominídeo, um artista, um ser comum, um cientista, enfim, essa conjunção de variações que somos nós, essência, uma pluralidade singular, ou seja, somos uma única pessoa, mas com essa multiplicidade de intenções e de visões de mundo. E se nós juntarmos a outras pessoas, certamente não tem como dar errado. Certamente podemos trabalhar muito mais em rede. Agora, por conta das questões remotas, temos que fazer umas atividades conjuntas, como essa, da qual eu me orgulho muito de poder participar, e agradeço finalmente pelo convite, e foi excepcional. Agradeço por esses minutos adicionais que vocês estão me dando para poder fazer essa manifestação. Vamos juntos para criar resiliência, precisamos estar juntos para essa reconstrução, literalmente, de um país que merece tudo. Tem muita gente precisando da nossa ajuda, da nossa visão. Obrigado, Thaís. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Eu cobrei boa sorte nesse resto de atividades que vocês têm. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço pela sua presença, e eu vou finalizar aqui. Tem a palestra foi extremamente esclarecedora e muito engrandecedora, como se pode dizer. Ótimo. Se você puder depois mandar um tipo de retroalimentação, não sei se o pessoal escreve alguma coisa, isso aqui foi gravado, não foi?